Hoje eu vou falar sobre o livro Canção para Ninar Menino Grande, um retrato poético e crítico da masculinidade negra e da resistência feminina em uma sociedade patriarcal. A Conceição Evaristo, essa grande escritora da literatura brasileira, vai nos apresentar personagens de um tempo distante, mas que são muito atuais. Quer conhecer a história desse livro? Então, sem mais delongas, bora para a análise. Começo falando sobre a autora, Conceição Evaristo, Maria da Conceição Evaristo de Brito. Ela nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no ano de 1946. E para quem não conhece, a Conceição Evaristo é essa senhora que está aparecendo no vídeo. Ela é criadora, gente, do conceito de escrevivência, que é a mistura entre a escrita e a vivência. Então, os livros dela são todos trabalhados na escrevivência. Inclusive, em alguns, ela fala sobre a escrevivência em si, tá? Ela vai nos contar o que é a escrevivência. E essa escrita, ela é uma escrita especialmente feita por mulheres negras. Então é muito interessante a gente pensar sobre isso. As obras da Conceição Evaristo falam sobre racismo, desigualdade social, violência de gênero e ancestralidade. Tem um livro de contos dela que é muito bom, que é o livro Olhos d'Água. Leiam quando tiverem oportunidade. Ela ganhou reconhecimento nacional e internacional e ela foi indicada ao Prêmio Jabuti e Academia Brasileira de Letras. Ela é muito conhecida no movimento negro, ela é uma atuante da literatura negra, né? Então a gente vai ver ela falando sobre temas e abordando esses temas pelo viés de uma pessoa negra, o que é muito diferente quando se analisa certo tema pelo olhar de uma pessoa branca. Então é muito legal a gente conhecer os textos dela. Sobre a obra. Canção para Ninar Menino Grande é a quinta obra da Conceição Evaristo. Foi publicado pela primeira vez em 2018 e depois foi republicado, reeditado em 2022 devido à importância do livro. Nesse livro a gente tem uma narradora anônima que faz parte de um grupo de amigas confidentes. Amigas entre aspas, né? Depois vocês vão descobrir lá quando vocês lerem o livro por que a gente coloca aspas aqui nessas amigas. Mas no final do livro, a gente percebe que quem está narrando o livro é a Tina, ela que é a autora da narrativa. E aí, gente, essa questão é importante porque isso revela o poder que a Conceição Evaristo tem de nos apresentar formas de narrativa diferente do que a gente está acostumado, porque ela vai misturar essa questão da ficção e da realidade e também vai trazer com mais força a escrevivência e a centralidade da perspectiva feminina. Então é muito interessante isso, porque como a gente descobre só no final, a gente também só percebe essas características importantes do estilo da Conceição Evaristo no final do livro. Também tem a questão do tempo, né, gente? O tempo e o local onde se passa a história. O tempo, eu coloquei aqui, é o tempo das Marias Fumaças, porque elas são mencionadas no livro. E é o Brasil do interior. E aí a gente percebe o quê? Que em certo momento tem um deslocamento físico do nosso protagonista, que é o Fio Jasmin, que vai simbolizar também a fuga emocional e afetiva dele. Então, essas andanças do Fio Jasmin de trem, pelo interior do Brasil, pelo Brasil, vai, além de simbolizar, né, a questão da viagem em si, também tem algo mais profundo, assim, que é uma fuga emocional e afetiva que ele está fazendo, tá? É Brasil pós-escravidão, isso aí a gente consegue perceber bem no tempo, sobre o tempo, né, de onde se passa a história. Vamos lá, falar os personagens, tá? O nosso protagonista é o Fio Jasmin, esse mesmo, um nome estranho, mas é esse nome, tá? A Conceição Evaristo tem muito disso, os nomes são muito diferentes assim nos livros dela. Alguns, né? Outros não. Mas ele é um homem negro, ferroviário,
ó, as Marias Fumaças, sedutor e muito, mas muito imaturo. Por isso o nome do livro, né? A imaturidade dele. Ele vive assim se relacionando passageiramente com as mulheres. Como ele é um ferroviário, né? Ele fica viajando e aí cada lugar que ele vai, ele se relaciona com uma mulher. Por isso que eu falei antes que essas andanças dele são também fugas, né? Emocionais, sentimentais e emocionais. Ele carrega um trauma de não ter sido escolhido como príncipe em uma peça escolar. E isso vai alimentar a busca dele por validação masculina e afetiva. E aonde que ele vai descontar? Nas mulheres que ele conhece pelo caminho. Inclusive a esposa dele. Ele vai judiar muito da esposa dele. Então, por causa de um trauma dele lá da infância, ele vai reproduzir esse trauma de uma outra maneira. Entendem? Mas o nosso fio jasmim vai representar quem? O homem tóxico. E também vai representar os impactos do racismo estrutural na sociedade, tá? Então, como eu falei no início do vídeo, são personagens, são temas antigos, mas que se encaixam perfeitamente nos dias atuais. As mulheres da narrativa. Vamos por partes, porque a gente tem várias, né? A gente tem a Pérola Maria, olha que nome lindo, é a esposa oficial do fio jasmim. Ela é submissa, ela é submissa ao papel tradicional feminino, de esposa, tá? Aquele papel tradicional que vocês conhecem, é a Pérola Maria. Depois a gente tem a Juventina Maria Perpétua, a Tina, que é a nossa narradora, né? Depois a gente vai descobrir. Ela é uma amante de longa data, que no final ela rompe com o fio e escreve a canção. Entre aspas também, que é para vocês ficarem com gostinho de ler o livro, né? Depois a gente tem a Angelina Devaneia da Cruz. Ela vai ser abandonada pelo fio e vai cometer o suicídio. Depois a gente tem a Neide Paranhos da Silva. Essa aqui, gente, ela não quer nada com o fio. Ela só quer ter um filho com ele. Não quer família com ele, não quer nada. Ela quer um filho dele. E tem a Eleonora Distinta de Sá, que é uma mulher lésbica que cria uma espécie de laço fraterno com o fio. Então, assim, ó, esse é um grupo de mulheres. Lá no início do vídeo eu falei, né? Esse aqui é um grupo de amigas, aspas, que vão estar, então, envolvidas, orbitando ao redor do sol, que é o fio jasmim, nosso protagonista. Os temas, tá? No livro vocês vão encontrar o quê? Patriarcado e masculinidade tóxica, racismo estrutural e apagamento da subjetividade negra, solidariedade e resistência feminina. A gente percebe isso nesse grupo de mulheres, né? Das mulheres que estão envolvidas de alguma maneira ali com o fio jasmim. A gente tem a questão do erotismo, abandono, solidão afetiva e busca por identidade. E também, gente, tem um tema muito forte que é a crítica a uma sociedade que molda homens e mulheres em papéis rígidos e desumanizantes. Lembram que eu falei que o livro ele se desenrola num contexto histórico das Marias Fumaça e que ele está dentro lá do Brasil pós-escravidão, então depois da abolição da escravidão? Então, de qualquer maneira, foi um passo importante, mas quase nada mudou, principalmente para as mulheres negras, né? Então, ela traz essa reflexão para a gente sobre essa questão de estar liberto no papel, mas não estar liberto diante de tantos outros empecilhos na sociedade, que a mulher negra vai ter que enfrentar, né? O fio também, mas nesse caso aqui a mulher é o foco, né? Bom, gente, eu trouxe aqui um trechinho do livro que eu vou ler para vocês, vou me esconder aqui, depois eu faço um comentário. O trecho do livro diz o seguinte: nós, suas amigas, mulheres essas que vivenciaram as mesmas experiências ou sabem de alguém que já as experimentou, nós, às vezes, nos embrenhamos de tal forma nas recordações do passado que o já acontecido se levanta das vias da memória e se corporifica no presente. Aqui, gente, o que a gente tem? A gente tem a Tina falando sobre solidariedade e resistência feminina. Então, esse é o contexto dessa fala dela, tá? Então, a gente vê ali, né, que por mais difícil que esteja a fase, tem essa questão da solidariedade e também tem essa questão do passado, né, da memória que ela traz ali, né? Que
Muitas vezes uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás volta com tanta força na mente da gente, para a vida da gente, que é como se criasse corpo no presente. Bom, gente, então era isso, vou parando por aqui. Agradeço a todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma sugestão de livro que vocês queiram que eu analise, deixem aqui nos comentários. Inscrevam-se, deixem um like, tá? Para me ajudar. E por último, um recado, mas não menos importante, se alguém estiver precisando de ajuda com as leituras obrigatórias, os livros de literatura dos vestibulares, ou se estiver precisando de resumos e mapas mentais sobre esse assunto, ou ainda, se estiver precisando de ajuda na correção da redação, me chama lá no meu Instagram, que é o @porficatia, a gente conversa e posso ajudar você, tá? Vou parando por aqui, tchau e até o próximo vídeo.